dia, Paulo Moura, cientista político, 27 de maio de 2021. O assunto de hoje é da área do marketing e da comunicação política. Toda eleição propõe ao estrategista um enigma. Qual é o sentimento preponderante na cabeça e no coração da maioria dos brasileiros para a eleição de 2022? Descobrir com razoável precisão qual é este sentimento é a chave do sucesso de uma estratégia, porque o candidato que pretende vencer precisa se conectar com esse sentimento, propor um futuro aos brasileiros de acordo com este sentimento. É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas antes eu queria agradecer a você que está doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação está possibilitando melhorar a estrutura do canal, ampliar o alcance dos meus vídeos. Este é o único canal no YouTube que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já doou mês passado, acostume-se a doar um trocadinho aqui todo mês, ok? Se não doou ainda, o Pix é de graça, não tem taxa bancária, a doação pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite. Gostaria de convidar você também, se já não o fez, para se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das matérias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos que eu posto religiosamente aqui no canal todos os dias. Pois bem, gente, como eu dizia, para quem trabalha com estratégia de comunicação e marketing político e tem que lidar com a construção de uma estratégia para ser bem-sucedida numa eleição, eleger o seu candidato, é preciso resolver esse enigma que eu me referi na abertura do vídeo. Identificar qual é o sentimento dominante na cabeça e no coração dos eleitores. A eleição de 2022 terá inevitavelmente as candidaturas de Lula e Bolsonaro. O que possibilitou ao presidente Bolsonaro se eleger em 2018? Exatamente o fato de que ele conseguiu detectar com precisão o sentimento dominante na maioria dos brasileiros e se conectar com este sentimento. Era um sentimento anticorrupção, um sentimento de saturação com o PT, um sentimento de saturação com o establishment político. Não era apenas com o PT, era uma rejeição geral à roubalheira, à quebradeira do país, enfim, a tudo aquilo de ruim que nós experimentamos nos 13, 14 anos de governo petista. Havia uma saturação também em relação ao PSDB, afinal de contas, a direita brasileira votou durante muito tempo nos tucanos e a descoberta de que Aécio Neves era um larápio do mesmo calibre do PT também provocou uma decepção com o PSDB. Portanto, o presidente Bolsonaro mapeou esse sentimento e não basta mapear o sentimento, é preciso traçar uma estratégia de comunicação eficaz para fazer com que o eleitor perceba que Bolsonaro, nesse caso, era o candidato capaz de corresponder a esse sentimento e de mudar o país na direção que os brasileiros queriam. A pergunta que fica sobre a eleição de 2022 é: este sentimento dos brasileiros na direção de uma mudança significativa nos rumos da política e do país mudou? Apagou? O brasileiro quer algo totalmente diferente do que queria em 2018? Eu quero crer que não. Nenhuma eleição é igual à anterior, ainda que os candidatos sejam os mesmos. Cada eleição obedece a características e circunstâncias específicas. Mas eu quero crer que este sentimento de mudança ainda prepondera na maioria dos brasileiros. Talvez haja elementos adicionais a considerar. Afinal de contas, agora o presidente é governo, ele não é mais exclusivamente oposicionista. Na eleição de 2018, o presidente Bolsonaro concorreu como um candidato antissistema, como um candidato antipolítica. Agora, como presidente da República, aliado com o Centrão, ele não poderá mais se posicionar exclusivamente desta forma.
Muito embora eu acho que pelas características pessoais do presidente, a sua maneira autêntica de ser, a maneira como ele contraria a mídia, como ele contraria a política tradicional e o senso comum dessa percepção que a mídia não entende nas características do presidente, ainda permitem a ele se apresentar como alguém que não é político no sentido de político tradicional. Outros elementos importantes a considerar aqui é que o presidente está conseguindo avançar consideravelmente na agenda em nome da qual ele se propôs ao se eleger presidente da República. Uma agenda liberal na economia e conservadora nos costumes. Está avançando mais no terreno liberal, principalmente depois que nos livramos de Rodrigo Maia na presidência na Câmara dos Deputados. Mas, mesmo assim, mesmo antes de Rodrigo Maia sair da Câmara dos Deputados, o presidente conseguiu aprovar a reforma da Previdência, a lei da liberdade econômica, está fazendo uma revolução na infraestrutura do país, com o novo marco regulatório do gás, com o novo marco regulatório do mercado de câmbio, com o novo marco regulatório do saneamento, vai mudar a legislação e criar um novo marco regulatório para o setor de ferrovias e para a navegação de cabotagem. Projetos que vão resolver gargalos da infraestrutura, melhorar as condições da economia brasileira e as perspectivas que os economistas projetam para o ano de 2021 já são de um crescimento de 5%, na perspectiva de continuidade do crescimento em 2022, ano eleitoral. Na agenda conservadora, o presidente está com dificuldades. Tentou várias vezes avançar a pauta da questão do nosso direito à posse e porte de armas, foi tolhido em vários aspectos pelo Congresso na época do Rodrigo Maia e pelo STF, e ainda nos deve um avanço nessa pauta, mas deve melhorar a situação com a aprovação do voto impresso. Tudo indica que o Congresso está disposto a aprovar. Está na agenda do Congresso também um projeto que envolve o homeschooling, o nosso direito de educar os filhos em casa, embora as informações que eu tenho do projeto que está lá de uma deputada do PTB não são muito bons, talvez ele mereça várias alterações no sentido de que a gente tenha efetiva liberdade de educar os filhos sem ser cerceado e fiscalizado pelo Estado. Afinal de contas, de nada adianta educar os filhos em casa com o mesmo programa educacional que nós somos obrigados a educar os nossos filhos nas escolas desse país com as regras impostas pelo MEC. Isto não é liberdade de educar, mas há a possibilidade do homeschooling avançar. Eventualmente, então, o presidente poderá ainda tentar melhorar a questão do nosso direito à posse e porte de armas, e se ele conseguir, pelo menos nesses três aspectos, melhorar a questão da nossa liberdade de possuir armas, melhorar a questão do homeschooling, aprovar uma legislação favorável à educação em casa e aprovar o voto impresso, o presidente terá avançado significativamente na agenda que ele se propôs a avançar quando foi candidato em 2018. Isto é muito importante porque permite ao presidente raciocinar e pedir o voto a partir do seguinte argumento: gente, eu consegui avançar até aqui, preciso mais 4 anos para ir além disso. O pressuposto disso tudo é que o povo brasileiro tem como sentimento preponderante o desejo de continuar avançando na direção em que o Brasil vem avançando desde que nós protagonizamos o impeachment da Dilma Rousseff e a eleição do presidente Bolsonaro. E o candidato adversário, o Lula, representa o quê? O Lula, na prática, representa o retrocesso. Eu já comentei aqui no vídeo de anteontem, enquanto o presidente Bolsonaro está indo ao encontro do povo, andando com os motoqueiros, fazendo manifestação com o agronegócio, com o movimento da família cristã pela liberdade, ou seja, está cumprindo a sua agenda e indo ao encontro do povo, o Lula está escondido e articulando nos bastidores com quem? Com Fernando Henrique, com Renan Calheiros, com Sarney. Olha o que o Lula está fazendo, é exatamente aquilo que ele se propõe a fazer se ele for eleito. Mas é óbvio
que o Lula não vai chegar na frente das câmeras e dizer para o povo brasileiro que quer voltar a governar o Brasil para voltar a roubar, para voltar a quebrar o país e para trazer Fernando Henrique Cardoso, Renan Calheiros e Sarney para dentro do governo de novo. Eles e toda aquela catrefa de gente que a gente conhece. Lula está procurando um economista liberal, ou seja, vai tentar entrar na seara econômica do governo do presidente Bolsonaro e mostrar que ele é mais capaz de modernizar a economia brasileira do que o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. Observem o movimento que o PT fez quando Lula se elegeu. Eles utilizaram uma tática de Lenin, que é dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Com Palocci, ministro da Fazenda naquela época, o Lula adotou um programa econômico mais ortodoxo do que o do Fernando Henrique Cardoso. Aumentou o superávit primário acima daquilo, a meta de superávit primário acima daquilo que o próprio Fernando Henrique propunha, né? E tentou se mostrar mais modernizador do que o próprio governo dos tucanos, que era socialista, social-democrata, como eu já expliquei aqui, privatizou, mas equacionou o saldo das contas públicas, aumentando a carga tributária e endividando o Brasil, porque não fez a reforma do Estado. O PT, então, à medida em que foi se reelegendo, foi indo gradativamente para a esquerda. Então, o governo começou com a cara do Palocci lá na fachada, conversando com os empresários, aquele papinho da carta aos brasileiros, que ia ser bem comportado, e à medida que os empresários iam perdendo medo e baixando a guarda, o PT foi indo gradativamente para a esquerda. Ainda no governo do Lula, botou o Palocci no Ministério da Fazenda e ali começou o estrago da gastança, da irresponsabilidade fiscal. O Brasil foi quebrar nas mãos da Dilma. O PT, de fato, é o PT do governo da Dilma. Esse é o PT autêntico, o PT que rouba e o PT que é fiscalmente irresponsável, que gasta o nosso dinheiro sem se preocupar com o nosso dinheiro, gasta o nosso dinheiro como se fosse o dinheiro deles. Este é o Lula, este é o PT. Mas como eu disse, Lula jamais virá para a televisão dizer isso. Ele terá que se propor a avançar para um Brasil que é qual? Qual é o Brasil? Porque quando a gente olha para o presidente Bolsonaro, para o governo do presidente Bolsonaro, vê o que ele se propôs a fazer, vê o que ele está fazendo, é possível ter uma ideia do que ele continuará fazendo se ele adquirir mais um mandato para governar. E Lula fará o quê? Lula conseguirá enganar os brasileiros? Porque o conteúdo real, o significado, aquilo que Lula representa, é uma volta para o passado. É trazer para o governo de novo todo mundo que os brasileiros mandaram para casa, desmamaram com a vitória do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro sofreu desgaste? É óbvio que sofreu. Qualquer um que governa sofre desgaste, ainda mais tomando pau da imprensa o tempo todo, como o presidente Bolsonaro toma, ainda mais sofrendo a oposição do STF, que impede o governo de governar como tem acontecido, mas o presidente deu uma curva nesses caras, cooptou o centrão e está conseguindo avançar a sua agenda. O que o presidente tem a propor, portanto, está claro. Bolsonaro vai propor a continuidade do projeto em nome do qual ele se elegeu. A questão é, o brasileiro vai querer esta continuidade ou vai querer se arriscar a botar Lula na presidência da República de novo? Essa pergunta é chave. Ela é uma pergunta muito mais importante para o marqueteiro do Lula responder, porque ele vai ter que mentir muito bem para enganar as pessoas e sugerir que Lula pode propor aos brasileiros um futuro diferente e melhor do que aquele estrago que o PT fez no passado. Gente, eu estou refletindo sobre hipóteses, mas por detrás dos meus argumentos aqui está a percepção de que
o sentimento de mudança, ou seja, o sentimento de que os brasileiros vão preferir continuar mudando o país na direção que o presidente Bolsonaro propõe, é preponderante em relação ao desejo eventual da esquerda e dos desmamados das tetas do Estado de voltarem ao poder para repetir o que já fizeram no passado. No entanto, não temos certeza. Na política, essa certeza só teremos quando as urnas se fecharem, supondo-se que o voto impresso e auditável será aprovado e que a contagem dos votos seja pública. Aprenderam alguma coisa nova sobre marketing e comunicação política, sobre estratégia de marketing político e eleitoral? Gostaram? Então, pinga um trocadinho aí no Pix do canal, ajuda o canal a crescer. Tá duro, não tem nem R$5 aí para dar pro canal? Então ajuda compartilhando esse vídeo, porque o Google simplesmente suspendeu o meu Google Ads. Não posso mais impulsionar os meus vídeos e, portanto, se você gostou do que aprendeu aqui e quer que os seus amigos da sua rede aí de conservadores e apoiadores do presidente Bolsonaro aprendam isso também, ajude compartilhando. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal do YouTube e volte amanhã, porque todo dia de manhã cedinho, religiosamente, tem vídeo novo aqui no canal. Até!